Quando uma onda incide sobre um cristal, os planos de átomos funcionarão como superfícies refletoras, fazendo com que o feixe seja refletido, conforme a figura apresentada. Para que possamos observar os efeitos de interferência, é necessário que a distância d entre os planos do cristal seja da ordem do comprimento de onda do feixe incidente. Quando a onda incidente interage com os planos do cristal, há uma diferença entre os caminhos percorridos por feixes refletidos por planos diferentes dentro do cristal. Essa diferença de caminho caracterizará a diferença de fase entre as ondas difratadas, que está diretamente relacionada com o tipo de interferência que ocorrerá entre os raios. Iremos considerar que a diferença de caminhos entre o elétron incidente e anormal é ΔL. Logo, a diferença de caminhos entre o elétron incidente e o elétron difratado será 2 vezes ΔL. Podemos reescrever essa diferença de caminhos em relação ao ângulo θ, tornando-a 2 vezes d vezes seno de θ. d é a distância entre os planos do cristal, a qual chamaremos de distância interplanar. A interferência construtiva só ocorrerá quando a diferença de caminho entre o elétron incidente e o refratado for igual a um número inteiro de comprimentos de onda. Isso garante que os elétrons difratados estejam em fase uns com os outros. Assim, chegamos na relação conhecida como lei de Bragg. O ângulo θ recebe o nome de ângulo de Bragg. A imagem na tela representa o bulbo esférico de raio R do tubo de difração de elétrons. A tangente do ângulo α é igual a R dividido pelo diâmetro do bulbo. Podemos reescrever o diâmetro como 2 vezes o raio do bulbo. Para ângulos pequenos, podemos fazer a aproximação que a tangente do ângulo α é semelhante ao seno do ângulo α. Assim, seno de α é semelhante a R sobre o diâmetro, que é igual a R sobre 2 vezes o raio. O ângulo de Bragg pode ser calculado a partir do raio do anel de interferência, denominado aqui como R minúsculo. Deve-se lembrar que o ângulo do desvio α é 2 vezes maior que o ângulo de Bragg. Logo, seno de α é igual a seno de 2θ, que é igual ao raio do anel de interferência sobre 2 vezes o raio do bulbo de difração de elétrons. Pela identidade trigonométrica, seno de 2θ é igual a 2 seno de θ vezes cosseno de θ. Para ângulos pequenos, podemos aproximar cosseno de θ igual a 1. Com essa aproximação, temos que seno de 2θ é igual a 2 seno de θ, que é igual ao raio do anel de interferência sobre 2 vezes o raio do bulbo de difração de elétrons. Isolando seno de θ, ficamos com seno de θ é igual ao raio do anel de interferência sobre 4 vezes o raio do bulbo de difração de elétrons. Pela lei de Bragg, sabemos que o seno de θ é igual a m vezes lambda sobre 2 vezes d. Igualando as duas expressões, ficaremos com r sobre 4r é igual a n lambda sobre 2d. Lembre-se que r é o raio do anel de interferência. R é o raio do bulbo de difração de elétrons. Lambda é o comprimento de onda dos elétrons. E d é a distância dos planos de difração do cristal. Isolando lambda, ficaremos com r vezes d sobre 2r vezes n. No experimento de difração de elétrons, o fabricante garante que os anéis de interferência apresentados no bulbo de difração de elétrons são para n igual a 1. Assim, o comprimento de onda dos elétrons é dado pela expressão r vezes d sobre 2r.